poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. Boa noite a todos. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos concede a vida, aquele que nos concede o tempo e todas as oportunidades. A Jesus, nosso irmão mais velho, nosso amigo, nosso companheiro, nosso guia e modelo, pelo seu exemplo, principalmente pelo seu exemplo de ser humano. Agradecemos a toda a espiritualidade superior das mais diferentes denominações religiosas, a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite, a todos aqueles que de alguma forma já estão no plano espiritual, que fazem parte da nossa família espiritual. Agradecemos a todos por estarmos conosco, a essa casa e toda a sua estrutura material e espiritual. Essa casa que é um hospital, que ampara, que socorre, que trata dezenas, centenas de pessoas, todas as semanas. E que esse sentimento de gratidão realmente tome conta dos nossos corações. Que a gente possa transformar esse momento num momento especial, num momento sublime, num momento onde o nosso espírito se abasteça de divindade, de espiritualidade, de vibrações superiores, para que possamos enfrentar os nossos desafios, as nossas oportunidades, as nossas dificuldades, com dignidade, com espiritualidade. Então é o momento que nos desligamos do mundo lá fora e mergulhamos de corpo e alma nesse ambiente, onde encarnados e desencarnados estamos no mesmo universo dimensional, buscando essencialmente a informação, o raciocínio, a linha de pensamento que nos tire da ignorância, que amplie os nossos horizontes, que nos dê a certeza do nosso papel, da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e o que nos aguarda. Numa doutrina acolhedora, essencialmente acolhedora, profundamente esclarecedora, e que nós possamos, juntos, aprender um pouco mais. Que assim seja. Hoje nós vamos para o capítulo 5 do nosso livro, e é a quarta lei, que fala exatamente da lei da conservação. Quando se fala da lei da conservação e saúde mental, vamos pensar em conservação da seguinte forma. A conservação biológica tem a ver com o nosso corpo físico, com o nosso instinto de sobrevivência, com as nossas necessidades básicas, com a nossa conservação psicológica e com a nossa conservação emocional. Então, quando se fala conservação, não só corpo físico, mas o psicológico também, o emocional também e o espiritual também. Então, a lei da conservação, ela abrange muito mais do que o aspecto físico. Então, nós somos um todo, nós somos holísticos. Então, nós temos que pensar não só como corpo, mas principalmente como espírito. Espírito temporariamente revestido de um corpo, numa escola, numa relação. Então, a lei da conservação abrange tudo, não só as necessidades físicas. E aí, quando a gente começa a olhar a lei da conservação, é a relação do homem consigo mesmo. Por mais que a sociedade, por mais que o meio nos influencie e influencia, são as nossas decisões que vão definir até que ponto aquela influência
vai determinar a nossa vida ou não. Nós estamos em um meio, ok? Nós somos influenciados a cada minuto. Mas decidir até que ponto aquilo vai determinar o meu comportamento ou não, não tem muito a ver com o meio. Tem a ver com a minha decisão que eu faço com aquilo. Então eu não sou resultado das coisas que acontecem comigo, mas eu sou resultado das decisões que eu tomo frente às coisas que acontecem comigo. Perceberam a diferença ou não? Nós não podemos simplesmente colocar a nossa vida como um controle remoto e pedir para que a sociedade nos controle e nos dite regras de comportamento, o que é bom, o que é ruim. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós seguimos padrões que muitas vezes não tem nada a ver conosco, mas é porque a sociedade está indo para aquele lado. E não é bem assim. Ok? Então, a lei da conservação faz com que a gente olhe para dentro de nós e nos enxergue como um todo, e dentro desse todo busque um equilíbrio. Veja, somos aproximadamente 8,5 bilhões de habitantes no planeta Terra. Não existe ninguém igual a ninguém. 8,5 bilhões só de encarnados. Só na condição de encarnados para 2024 é aproximadamente 8,5 bilhões. Não tem ninguém igual a ninguém. Cada um vive no seu próprio universo. Cada um vive a sua própria história. Por mais que haja uma vida de relação, por mais que haja pontos em comuns, cada ser aí, ele é único. Ele é único. Ampliando um pouco mais, no planeta Terra, nós somos, entre encarnados e desencarnados, 30 bilhões. Só no planeta Terra, nas 7 camadas espirituais. Nas 7 camadas, somos em 30 bilhões de espíritos. Total. Desses 30 bilhões, aproximadamente, 8,5 está na condição de encarnado. O resto são todos no plano espiritual. Espíritos na condição humana. E cada um desses espíritos é um universo à parte. Temos necessidades parecidas? Sim. Temos pontos de vista semelhantes? Sim. Algumas necessidades? Sim. Mas como espíritos somos únicos. Não tem ninguém igual a nós no universo. Ninguém. Absolutamente ninguém. Interessante a gente pensar dessa forma. Por isso que não dá para basear a nossa vida em padrões, simplesmente em padrões, cegamente em padrões. Nós temos que olhar para dentro de nós. Então, além da conservação, que é o capítulo 5, fala exatamente dessa necessidade do ser humano olhar para si, entender o que acontece dentro dele, o que acontece fora dele e como ele se posiciona. Como ele se posiciona. Não necessariamente como todos se posicionam, mas como ele se posiciona, nesse sentido. Tudo bem? Então veja, o problema não é a doença no doente, mas o doente da doença. Pergunta: será que todo doente quer se curar? Interessante isso, né? Que pelo instinto de conservação, de sobrevivência, a resposta é sim. Mas será que todo doente quer se curar? Quando colocaram o cego na frente de Jesus, era um cego de nascença. E Jesus olha para ele e fala assim: o que queres que eu faça? Parecia óbvio, não parecia? Será que era tão óbvio assim? Pare para analisar o questionamento de Jesus frente a um cego, um homem já adulto, que era cego desde nascença, que era conhecido por todos, e a sociedade como um todo cuidava dele, desde criança, e quando a sociedade daquela comunidade faz de tal forma que coloca esse cego na frente de Jesus, porque estava passando por ali, e Jesus faz essa pergunta, veja, dá muitas reflexões essa pergunta: o que queres que eu faça? Era simplesmente curar a cegueira dele? O que aconteceria? Nós não sabemos o final dessa história, tá? Interessante isso. Essa história para aí. Para exatamente nesse questionamento. Ninguém sabe se ele curou ou não. Ninguém sabe. Por quê? Porque era para deixar para reflexão. Mas vamos nós agora raciocinar. Uma vez curado, vamos partir por esse caminho.
que Jesus realmente o tenha curado e ele voltasse a enxergar naquele minuto, como que a sociedade ia tratá-lo depois? Perceberam? A vida dele já não seria igual. Vocês concordam ou não? Veja, a cobrança seria muito mais? Com certeza. Muito maior? Com certeza. Então, às vezes, tem muitos doentes que da boca para fora, falam que querem ser curados, mas da boca para dentro preferem se manter doentes. Por uma chantagem emocional, numa dependência psicológica. Isso tem na nossa sociedade? Tem, mais do que a gente imagina. Ok? Então o problema não é a doença do doente, é o doente da doença. Vocês sabiam que as doenças, elas estão personalizadas? São parecidas porque o corpo é parecido, a matéria é a mesma. São parecidas na sua forma externa, mas as doenças são personalizadas e estão personalizadas. Elas estão adequadas ao momento evolutivo, à necessidade. Ou é uma expiação, ou é uma prova, ou é uma missão, mas ela está personalizada, adequada, quantificada àquela situação. Já pararam para pensar nisso ou não? A saúde também, né? A saúde também. A saúde também. Olha, interessante. A doença pode ser uma expiação passado? Pode ser uma prova presente? Pode. Pode ser uma missão futuro? Pode. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Existem missionários que reencarnam com determinadas limitações, pensando na sua sensibilização para o futuro. Olha, interessante. Eles pedem, vou reencarnar no planeta de provas e expiações. Sou um ser humano ainda? Sou um ser humano ainda. Então eu prefiro alguns bloqueios, algumas dificuldades, para que eu não me perca no caminho. Olha, você é um missionário. Humano, tudo bem? Humano. Outros, olha, já sei a teoria, deixa eu ver se eu entendi na prática. Pede algumas limitações. Eu já conheci a teoria. Como é que é a prática disso? Outros é expiações. Deu para vocês entenderem? Então não dá para julgar esse caso, aquele caso. Nós não conhecemos nem os nossos próprios mapas perispirituais. Imagine das pessoas. Então não cabe nenhum tipo de julgamento. Não cabe. Tudo bem? Mas o problema, em linhas gerais, tudo bem? Tirando os missionários e provas, em linhas gerais, o problema não é a doença no doente, mas é o doente da doença. Nós produzimos as doenças? Sim. Olha que interessante. Levou bilhões de anos, no laboratório da natureza, passando por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, né, hominal, bem no início, para se chegar um corpo humano. Levou bilhões de anos, aproximadamente 3,5 bilhões de anos, de transformações sucessivas na natureza para se criar um corpo humano, máquina, porque é uma máquina, ok? Para durar média 100 anos. Isso gera um projeto antes do planeta Terra existir. Qual seria o ser mais evoluído que viveria fisicamente, tá? Seria humano, forma humana, tudo bem? Levaria 3,5 bilhões de anos de sucessivas transformações no grande laboratório da natureza para se constituir uma máquina para durar média 100 anos, sem doenças. Sem doenças. Perceberam? Sem doenças. Uma máquina para durar média 100 anos. Isso há 4,5 bilhões de anos atrás já existia o protótipo desse ser humano. A nossa estrutura óssea veio do reino mineral. As nossas células vieram do reino vegetal. Os nossos órgãos vieram do reino animal. A nossa inteligência é própria do reino hominal. Tudo bem? O nosso amor mais purificado é próprio do reino angelical. Olha a sucessão e como acontece tudo isso. E tem as interfases, onde as fases se misturam. Perceberam? Então, quando você fala de doenças,
Nós estamos falando do que exatamente? De um problema da natureza? Não. A natureza levou bilhões de anos, com todas as experimentações possíveis e imagináveis, para se chegar a uma máquina perfeita. A minha pergunta é, nessa altura do campeonato, o que produz as doenças? Deu para vocês entender ou não? Somos nós que produzimos as doenças. Através dos sentimentos e dos pensamentos. Lembram disso ou não? Veja, nós sentimos, aí nós pensamos, tudo bem? O que o pensamento faz? Ele materializa as nossas emoções. Uma vez que nós pensamos, nós damos formas. Estão entendendo o raciocínio? Primeiro eu sinto, depois eu penso, depois eu dou forma para aquilo. A nossa realidade em percentual, quanto é? 50, 30, 20. Quem vai lembrar? A nossa realidade, 50% da nossa realidade é mental. Tudo bem? 30% é espiritual. Vamos dizer assim, 50%, para ficar mais fácil, tá? 50% da nossa realidade é espiritual, 30% é mental e 20% é material. Primeiro eu sinto, 50%. Depois eu penso, 30%. Depois eu materializo, 20%. Significa que se não acontecer na matéria, eu já tenho 80% da minha realidade. Entenderam ou não? Se não acontecer na matéria, eu já estou vivendo aquela realidade. É aquilo que eu estou sentindo e pensando. Aquilo que eu estou dando forma a pensamento. E pensamento é matéria. Já se foi provado que pensamento é matéria. Lembram disso? Então eu sinto, eu penso e o pensamento fica girando em torno de mim. Fica girando. E aí dentro do meu oval fluídico, todos nós temos um oval fluídico, tudo bem? Onde eu escolho pessoas para amar e odiar o tempo todo. Olha que interessante. Nós temos um oval fluídico, dá para vocês imaginarem uma cúpula de vidro? Dá para vocês imaginarem? Dentro dessa cúpula de vidro, que é alimentada pelos nossos pensamentos, existem pessoas e situações que nós decidimos amar ou odiar, brigar com essas pessoas. E às vezes aquela pessoa nem está lembrando da gente, mas a gente está brigando com ela nos nossos pensamentos. Só que à medida que você vai pensando, que você vai alimentando, isso vai ganhando massa. Lembra disso ou não? Vai ganhando massa. O pensamento é uma energia. E à medida que você vai alimentando com mais pensamento, eu não estou nem falando em processos obsessivos, não precisa. A gente dá conta sozinho, tudo bem? A gente dá conta sozinho. Chega uma hora que esses pensamentos vão ganhando massa, até que... Oi? O corpo atrai. O corpo atrai. Por que o corpo atrai? Por causa de uma lei da física. Mais precisamente, segunda lei de Newton. Mais precisamente, dois corpos se atraem na proporção das suas massas inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Lembram, pessoal? Né? Não era isso? Dois corpos se atraem. Lembram disso ou não? Na proporção das suas massas, significa a massa maior atrai a massa menor, e inversamente o quadrado das suas distâncias. Significa quanto mais perto, mais rápido chega. Mais perto, mais rápido chega. Tudo bem? Traduzindo. Então, se eu estou com um pensamento negativo aqui, o que acontece? O corpo atrai. O corpo é um corpo estranho. Vocês concordam ou não? O que ele faz? Isso não me pertence. Põe para fora na forma de doenças. Mas isso pode acontecer com pensamento positivo? Sim. O que vai acontecer? Saúde. Entenderam? Que os nossos sentimentos e pensamentos determinam a nossa saúde, não só espiritual e emocional e psicológica, mas também física. Então os nossos sentimentos e pensamentos determinam não só a nossa saúde emocional, ou espiritual, ou psicológica, mas física. Então as doenças é uma forma de expurgo. Por isso que Jesus não curou a todos. Vocês nunca fizeram essa pergunta? Por que será que Jesus não curou a todos?
Aliás, ele só curou aqueles que estavam praticamente curados. Ali era só uma condição física. O espiritual, o emocional e o psicológico já estava curado. Ali era só um toque final. Naqueles que ainda o processo estava acontecendo, ele aliviou. Mas não podia curar, porque o processo ainda estava em andamento. Entenderam? Jesus enxergava muito além do corpo. Então a doença ainda estava trabalhando emoções. O que acontece se ele cura? Vai ter de novo. Porque a cura é de dentro para fora. Eu posso tratar de fora para dentro? Posso e devo. Mas se eu não cuidar de dentro para fora, o que vai acontecer? É só uma questão de tempo, eu estarei doente de novo. Posso e devo cuidar de fora para dentro. Todas as medicinas clássicas ou alternativas ou qualquer coisa nesse sentido são válidas? Todas. Todas funcionam? Todas. Porém, todas são de fora para dentro. Todas. Um passe, um tratamento, um passe. É de fora para dentro. Se eu não conciliar o de dentro para fora, em alguns meses estarei doente de novo. Entenderam? Porque eu continuarei produzindo o mesmo teor de sentimentos e pensamentos. Vai aliviar, mas eu continuarei produzindo da mesma forma. Então, a cura real é de dentro para fora. Essa é a cura real. E aonde está a raiz dessa doença? Egoísmo e orgulho. Essa é a raiz. Mais de 90% das doenças são psicossomáticas. Mais de 90% das doenças são psicossomáticas. Veja, se você pega uma gripe, por exemplo, todos nós estamos sujeitos, tudo bem? Dependendo do seu estado de humor, a gripe te derruba. Já repararam isso ou não? Dependendo do seu estado de humor, ela te derruba. Dependendo do seu estado de humor, te dá um mal-estar e só. Mas a gripe é a mesma. O que aconteceu aí? Seu padrão vibratório estava outro. Entenderam? Então, a lei de conservação fala exatamente sobre essa situação. Exatamente dessa necessidade da gente entender que todos, por estarmos no planeta de provas e expiações, temos sentimentos contraditórios. Todos nós temos sentimentos contraditórios. Faz parte do nosso mundo. É um processo de reciclagem, de ressignificação. E aí veio uma fórmula do desespero. Vamos lá, se vocês queriam saber a fórmula do desespero, está aí na lousa, tá? Olha lá. Desespero é S menos S. Desespero é igual a S menos S. D de desespero, S de sofrimento e S de sentido. Desespero é o sofrimento sem sentido. Você não sabe o porquê você está sofrendo. Qual é o sentido? Qual é o porquê? Ou você fica justificando, terceirizando, sempre o problema está fora de você. Então o desespero dá exatamente quando você tem um sofrimento e não vê sentido no sofrimento. Uma vez que você vê o sentido no sofrimento, ele deixa de ser sofrimento e passa a ser dor. A dor é um impulso evolutivo. A dor ainda é necessária. A dor, ela existe num planeta primitivo, ok? Mas é uma questão externa, de transformação. Por exemplo, a dor que os animais sofrem. Primeiro que ela é bem menor do que a gente imagina. Ela é bem menor do que a gente imagina. Mas a dor dos animais é uma dor externa. A dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica. A dor no reino animal, anote porque vai cair na prova, tá? A dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica. O que é a imaturidade anímica? Eles não são um espírito, eles são um princípio espiritual em evolução. Então todas essas transformações da matéria fazem parte ainda desse processo deles. A dor no reino nominal é fruto da imaturidade moral. Perceberam a diferença ou não? A deles é de fora para dentro, a nossa é de dentro para fora. Então a dor no reino hominal é fruto da imaturidade moral. São parecidas? São, porque a matéria é a mesma.
A matéria é a mesma. Algumas doenças são semelhantes, alguns tratamentos são semelhantes, porque a matéria é a mesma. Porém, a deles é de fora para dentro. Faz parte de toda essa transformação própria da natureza. Nós não. Nós já passamos por essa fase. Então, a nossa dor é fruto da imaturidade moral. Olha que nós temos 2000 anos de Evangelho. 2000 anos de Evangelho. Entenderam? Então, quando você entende, esse desespero, esse sofrimento, existe um porquê, existe uma razão. Eu preciso analisar isso com profundidade. Ele deixa de ser um sofrimento e passa a ser um dor. Processo evolutivo num planeta primitivo, num planeta de provas e expiações e no início de um planeta de regeneração. Depois não precisa mais. Olha, interessante. Por isso que não existe a lei da dor nas leis universais. Porque ela só por um período. Tudo bem? Olha, nós temos planeta primitivo, onde tudo se inicia, ok? Materialmente falando, porque antes existiam os planetas anteriores a esse. Planeta primitivo, provas e expiações, regeneração, felizes, celestes, mais 5 planetas espirituais. Nós estamos no segundo ano de 10, ok? Então, a dor existe no planeta primitivo, que é de fora para dentro, provas e expiações de dentro para fora, ok? E no início de regeneração, só. Depois não precisa mais. Não precisa mais da dor. O espírito já entende qual é o caminho do seu processo evolutivo. Então ele descarta o elemento dor. Entenderam? Você tem a dor, vamos lembrar. Evolução, expiação, vamos ver. Vocês agora. Eu já passei isso uma vez, não passei? Existe a dor evolução, a dor expiação, a dor auxílio e a dor sensibilização. A dor evolução, todos os seres vivos estão inseridos. Tudo bem? A dor evolução é uma dor onde todos os seres vivos estão inseridos, todos, inclusive nós, ok? Dor expiação. Se a evolução é de fora para dentro, a expiação é de dentro para fora. Só nós produzimos essa. Só nós, seres humanos, conscientes de si mesmo, que produz essa. E é tão interessante isso, que ela está equalizada ao nosso momento evolutivo. Isso é a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus, na consciência dos homens. Então, todas as leis de Deus, então em todos os seres, mas ela está equalizada naquele momento evolutivo. Então, você tem a dor expiação produzida por nós, dor sensibilização. O que é a dor auxílio, primeiro? Quem que vai lembrar da dor auxílio? Provocada pela espiritualidade superior para nós, para que a gente não precise sofrer mais. Deu para você entender ou não? Alguns abusos que nós cometemos de vez em quando, vocês já fizeram isso ou não? Alguns abusos, ok? Aí gera uma situação, muitas vezes essa situação é produzida pelo seu anjo da guarda, pela espiritualidade superior. É ele que produz isso, justamente para despertar a sua consciência em relação àquilo. Olha a frase que eu coloquei aqui em cima. Às vezes tem que doer como nunca para não doer nunca mais. Entenderam? Às vezes tem que doer como nunca para não doer nunca mais. Então, algumas situações nós passamos para aprender realmente, para não precisar passar por aquilo de novo. Então, às vezes tem que doer como nunca para não doer nunca mais. Então, a dor é necessária? É necessária. Ok? Então, veja, é um processo evolutivo, enquanto sofrimento é livre-arbítrio. Mas dá para colocar o sofrimento numa equação matemática também? Dá. S é igual a R ao quadrado. O que seria o R? Resistência multiplicada por ela mesma. Não é assim? O ser humano é o único que consegue multiplicar o seu sofrimento por mais sofrimento.
e mais sofrimento. Veja. Então, o sofrimento é a resistência para não aprender aquela lição, multiplicado por ela de novo. Pela mesma lição, pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento, pela mesma angústia. Tudo bem? É quando ele enxerga que aquilo é fora de contexto, mas continua fazendo exatamente do mesmo jeito. Continua fazendo da mesma forma e do mesmo jeito. Então ele consegue multiplicar aquilo por aquilo mesmo. Aí gera mais sofrimento. Então o sofrimento é exatamente a resistência ao quadrado. À medida que você deixa de ser resistente, quando você deixa de ser resistente, você está usando algo chamado humildade. E reconhecer dentro daquele processo a sua falha. Que seja de 1%. Que seja de 1% dentro daquele contexto. Mas enquanto você não reconhecer o 1% seu, você não aprende a lição. Entenderam ou não? E as lições vão se repetindo. Mudam-se os lugares, mudam-se as pessoas, mas a lição é a mesma? É a mesma. Você não aprendeu? Enquanto você não aprender a lição, ela vai se repetindo. E depois que eu aprender, ela vai se repetir também. Só que aí a sua reação é outra. Você já enxerga de uma outra forma. Deu para você entender ou não? A situação se repete, mas você enxerga aquilo de um outro jeito, de uma outra forma. É assim que funciona. Tudo bem? Então veja. Em relação ao biológico, vamos falar um pouquinho sobre o biológico. Condição física, ok? O único ser vivo que morre é o ser humano. Já pensaram nisso ou não? Nem outro ser vivo morre. Porque o único que sabe que vai morrer é o ser humano. Os outros não sabem. Eles simplesmente vivem. Deu para vocês entenderem ou não? Então o único ser vivo que morre é o ser humano. Que desde pequenininho ele já sabe que vai morrer. Os outros seres vivos não sabem. Então o que eles fazem? Vivem. Simplesmente eles vivem. Então o pensamento da morte nos acompanha desde pequeno. E é angustiante. E a morte passa a ser um capítulo mal explicado na nossa jornada. Isso não é uma crítica, mas a maioria das religiões deveriam não falar nada. Se elas não falassem nada, era melhor do que aquilo que elas falam. Se elas falassem, não sei, era melhor. Não sei o que acontece. Era muito melhor. Ok? A doutrina espírita começa no fenômeno morte. Veja, ela começa exatamente onde todas as religiões param. Fala coisas muito parecidas até aí, mas é exatamente desse ponto que ela começa. Ela começa no fenômeno morte fazendo o quê? Matando a morte. Deu para você entender ou não? Matando a morte nesse sentido fúnebre, nesse sentido negativo, nesse sentido do fim. Ela mata nesse sentido, por isso que é o consolador prometido. Qual que é a maior dor de um ser humano? A morte de um ente querido. Por isso que ela vem como o segundo consolador, que o primeiro foi Jesus. Tudo bem? Então ela vem como o segundo consolador, nos consolar na nossa maior dor, a morte de um ente querido. Nos dando provas reais, ok? Filosofia, ciência, religião, fora as provas materiais que existem, que aquele nosso ente querido continua tão vivo quanto nunca. Tão vivo quanto nunca. Até porque, não existe contrário de vida. Uma vez eu já passei isso para vocês. Não existe contrário de felicidade, não existe contrário de vida. O contrário de morte é nascimento, mas vida não tem contrário. Vida não tem contrário, como felicidade não tem contrário. Infelicidade é a negação, não é o contrário. Entenderam? Então não existe a vida. Aí alguém pode perguntar, mas quantas vidas nós temos? Ok? No momento da criação. Deus nos deu a vida no momento da criação. O que nós temos são milhares de existências. Entenderam ou não? Vida é uma. Você fala, mas só tem uma vida? Sim, só tem. Você está com ela desde a criação. Desde a sua criação simples e ignorante, é a mesma vida. Você vai continuar com ela porque não tem outra. Porém, você já teve milhões de existências e terá mais milhões de existências numa mesma vida.
Deu para você entender? Quantas personalidades já revestiram a nossa individualidade? Já fizeram essa pergunta ou não? Quantas personalidades nós já tivemos? Só no planeta Terra, algumas dezenas, vamos dizer assim. Só no planeta Terra, tá? Algumas dezenas de personalidades. 120, 130 personalidades. E todas elas estão dentro de nós. Todas elas estão dentro de nós. Olha que interessante. Então é uma única vida em milhões de existências. Entenderam? Então quando se fala na morte, é natural, ó, é natural. Natural vem de natureza, esse medo da morte. É natural. Porque é contra o biológico, é contra a vida, é contra a existência. Então é natural que para nós a morte não soe tão bem, mas é natural. Mas ela não pode ser desesperadora. Deu para você entender ou não? Porque ela é um processo cíclico, natural. Quantas vezes nós já morremos? Nossa, algumas centenas de vezes. Só nessa condição, tudo bem? Milhares de vezes. Mas quantas vezes nós já morremos? E quantas vezes nós vamos morrer? Mas quem vai morrer é o corpo. A individualidade continua evoluindo. Então veja. Oi? Pode falar. Aonde fica esse banco de dados? Temos 7 corpos. Tudo bem? Na verdade é 6 mais 1. Átmico, búdico, mental superior, mental inferior, astral, etérico e físico, tudo bem? Búdico, no segundo corpo. Aliás, seria o primeiro, tá? Mas na sequência seria o 2. O búdico, na verdade, pessoal, todas as nossas informações desde o momento da criação. Quando a gente vai reencarnar aqui agora, nós recapitulamos na fase embriogênica toda a filogênese que nós já passamos. Vamos explicar isso melhor. Quando nós vamos reencarnar, nós retornamos, nós estamos no plano espiritual. Nós somos reduzidos a um ser unicelular. Uma vez colocado ali, vai até a última informação. É essa informação. Que processador é esse? Dá para vocês imaginarem que processador é esse? Que foi buscar informação desde o ser unicelular, bilhões de anos, passando por todos os reinos e parar exatamente na última informação? A frase de um naturalista fica assim: a ontogênese repete a filogênese. A ontogênese, Haeckel, tá? O nome do naturalista. Ontogênese repete a filogênese. Onto é a sucessão do próprio ser, ok? Onto tem a ver com ser. Repete a filogênese. Filogênese, a sucessão de todas as espécies vivas. Esse processador fica no búdico. No búdico. Agora dá para vocês imaginarem esse processador, quantas informações tem ali? Que ele consegue recapitular nessa fase até a gente chegar na condição humana. Ele passa por tudo, todas as informações estão gravadas ali, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino nominal, e para na última informação, para. Veja que processador. Então esse processador está no corpo búdico. Então é o nosso arquivo. Tudo bem? Bacana? Então veja. E aí, esse medo da morte faz parte do instinto de conservação, claro, né? Claro. Até os animais, veja, até os animais, quando pressentem que eles vão morrer, eles ficam agitados. Já ouviram falar disso ou não? Quando eles pressentem que vão morrer, eles ficam agitados também. Veja, então isso é natural. Não tem como ser diferente disso, porque é uma questão biológica. Para nós, né? Para nós, morrer é fácil, difícil é desencarnar. Qual é a diferença? Morrer é fácil, difícil é desencarnar. Qual seria a diferença entre morrer e desencarnar?
Morrer é um fato biológico, tudo bem? Querendo ou não, brigando ou não, discutindo ou não, você pode prolongar por mais 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas vai chegar, ponto. Ok? Ponto. Isso é uma certeza, você pode prolongar, mas que vai chegar, vai. Isso é inquestionável. Então morrer é relativamente fácil. Por que é tão difícil desencarnar? É o apego. Deu para vocês entenderam ou não? É o apego à personalidade, é o apego às coisas da matéria, é o apego a pessoas. Então é exatamente o apego que nós ainda temos, ok? É que faz com que se complique a aceitação do processo. A aceitação do processo. Quer ver uma angústia que dá? Mas é angustiante, pessoal. É angustiante. De repente, aquele corpo que você movimentou ele durante, sei lá, 90 anos, por exemplo, tá? Vamos falar em 90 anos. Ele não movimenta nada. Você movimentou ele durante 90 anos. Todos os dias. De repente, você quer mexer um dedinho, ele não mexe. Dá angústia ou não dá? Ele não responde. E aí? O que fazer com aquele corpo que por 90 anos te atendeu? Aí você quer levantar um dedinho, ele não levanta. Olha o vazio, olha a angústia. Aí a gente percebe que a gente não tem o controle de nada. Deu para vocês, entenderam ou não? Isso acontece, é mais comum do que vocês imaginam. É muito mais comum do que vocês imaginam. Então, morrer é um fato biológico. É um fato natural. Oi? Eu posso atrapalhar o desencarne de um ente querido, ficar ali lamentando, não querendo que ele desencarne, aquela choradeira. Eu não acho que a gente é capaz de fazer um negócio desse. Eu não acho que nós somos capazes de fazer um negócio desse. Só em 90% dos casos a gente faz isso. Né? Ele não vai embora. Não vai mesmo. Por quê? É uma questão de sentimento, é uma questão de pensamento, é uma questão de egoísmo, é uma questão de dependência emocional, de dependência psicológica, com as melhores das intenções, né? Mas vamos lá, você segura aquilo. Você segura aquilo, você retarda todo esse processo. A espiritualidade, às vezes, tem que agir de uma forma que todos vocês já ouviram falar, de um fenômeno que acontece, chamado a melhora da morte. Já ouviram falar disso ou não? Missionário da Luz tem, né? Tem, Missionários da Luz tem. Ok? A desencarnação do Cavalcante, do Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Então o que acontece? Às vezes a espiritualidade, quando percebe que nós estamos extrapolando, porque até um certo ponto eles aceitam, ok? Dali para frente nós estamos atrapalhando, extrapolando, dificultando, eles agem. E uma das formas é o que se chama a melhora da morte. Então eles dão, entre aspas, tá? Uma injeção de vitalidade. Eu vou usar uma palavra feia agora, no moribundo, assim, eles dão uma injeção de vitalidade, o fluido vital está em todos os lugares, ele recupera a cor, ele recupera o movimento, ok? E aí a família já esgotada, já cansada, relaxa, não é assim? É natural, é normal. E melhora ou por algumas horas, ou por alguns dias, ou dependendo da situação, até por algumas semanas ou alguns meses, ok? E aí a família relaxa, aí eles conseguem fazer esse trabalho. No livro da série André Luiz, tem uma história muito interessante, que eles estavam, toda a equipe, toda encarregada da desencarnação, frente a uma senhora que ia desencarnar, tudo bem? Já estava tudo certo, tudo arrumado, André Luiz estava ali participando, estava o orientador, estava o benfeitor, estava a equipe, olha que interessante. Era uma questão de horas, estava tudo preparado. Ela, de alguma forma, também estava aceitando aquilo. A família já sabia que ela estava por conta também. Aí, de último momento, chega uma ordem: para tudo. Para tudo. Não vai ser agora. Não vai ser nem para os próximos dias. A ordem veio de cima, tá? Alguém discute uma ordem de cima?
Ninguém discute uma ordem de cima. Tudo bem? Se afastaram, recuperaram, tocou. Aí André Luiz quis saber, né? Quem que interviu naquele último instante? Eles já estavam preparando, era uma questão de horas somente, ok? Olha, interessante. Uma prece de uma criança, pedindo para que a avó ficasse um pouco mais, olha, porque a mãe estava grávida e ela estava preocupada com o nascimento do irmãozinho dela. Uma prece de uma criança bateu lá em cima, porque a mãe grávida, uma gravidez de alto risco, já estava nos últimos momentos também, e a morte da mãe, seria a avó, no caso, poderia prejudicar o nascimento da criança. Essa criança faz uma prece, pequena, 6 anos, 7 anos. Aonde bateu essa prece? Voltou para tudo. Deu para vocês entenderem ou não? Nasceu a criança, depois que a mãe se recuperou, depois de alguns meses, estava tudo certo, ela volta em casa. Entenderam como funciona ou não? Então dá para prolongar, dependendo do caso, dá. Às vezes nós atrapalhamos, e muito, às vezes podemos ajudar em função de alguma coisa. Por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês. Tudo bem? Então, oi. Pode falar. Você falou quando a pessoa está desencarnada que não sente o corpo. Desencarnada não. Agora, e quando você está encarnada, você quer se mexer e você não consegue? O que é isso? Isso chama-se catalepsia projetiva, o nome técnico disso. Todos vocês já passaram por essa situação. Nós dormimos, o nosso espírito, tudo bem? Tudo encaixadinho assim, dá para vocês perceberem? Corpo e o espírito, está ali. Quando nós dormimos, o que acontece? Somente funções vitais. Nós não precisamos do espírito para dormir, tudo bem? O corpo, por si só, tem todo esse processo. Então o corpo não precisa do espírito para dormir, ok? O espírito desdobra, ele fica preso por laços, ok? Ele fica preso por laços e o corpo perde quase que toda a sua sensibilidade espiritual. O que fica ali é puramente físico, ok? Esse espírito volta, então esse laço pode ir para onde vocês quiserem, volta. Quando está voltando, viu alguma coisa, sentiu alguma coisa, ok? Que não gostou. Às vezes é um obsessor só esperando você voltar, sentadinho ali do lado. Às vezes e bate um desespero no espírito. Quando bate o desespero, ele passa a informação, só que ele não está célula a célula, ele está com fio. Deu para você entender ou não? Uma coisa é você estar com as bilhões de células ligadas, outra coisa é você estar com um fio. Então esse fio, ele é insuficiente para mexer o corpo inteiro. Chama catalepsia, uma paralisia projetiva. Você está fora do corpo físico. Isso acontece. Depois vem um tranco, né? Depois vem que parece que vai tirar você da cama. Então, catalepsia projetiva. Todos nós já passamos por essa experiência. Alguma coisa no retorno, ok? Que está bloqueando aquela informação. Tá? Como é só um fio, ele não consegue jogar para todas as células. Por isso que você não consegue movimentar o corpo. Ok? Tudo bem? Com quem? Não foi uma catalepsia projetiva, ele não estava sonhando, ok? Aí é um fenômeno que existe até hoje quase não acontece mais, ok? Mas como é que chama esse fenômeno? Não, tem um outro nome. Letargia. Processo letárgico. Lázaro estava no processo letárgico. Muita gente foi enterrada nessas condições, tá? Até a década de 80, 90 acontecia. Hoje não acontece mais porque a medicina hoje tem recursos e evita essa situação. Mas aconteceu. Então é um processo onde o espírito desloca, fica deslocado e o corpo não mexe. Mas não chega a ser exatamente uma catalepsia projetiva. Só que os sinais vitais ficam mínimos. Quase que imperceptíveis.
todo mundo achava que ele estava morto, ok? E é tão interessante isso, que quando falam para Jesus, ele já sabia disso, mas tudo bem, Jesus deixava as coisas acontecerem para ver como que as pessoas reagiam, ok? E ele tem um comentário sobre esse assunto que poucas pessoas prestaram atenção. Quando disseram que Lázaro estava numa situação assim, tinha morrido assim, ele disse, olha, apressem, vamos tirá-lo de lá. E se apressaram mesmo. E por quê? Você já estava morto? Qual a diferença? O que acontece é que na caverna que ele estava, colocaram uma pedra e bloqueou toda a entrada de ar, devido à pedra da porta da caverna. Ele iria morrer sim, mas por falta de ar. Deu para vocês entenderem ou não? Se ele tivesse morto, podia chegar 3 horas depois, 4 horas depois, que não ia fazer diferença nenhuma, vocês concordam? Se o próprio Jesus fala de se apressar, porque ele sabia que o ar de dentro da caverna estava acabando. Por isso que tinha que se apressar. Então ele estava num processo letárgico. Entenderam a diferença ou não? Okay? Então, uma vez desencarnado, nem Jesus retorna. Tudo bem? Desencarnado, uma vez que os laços romperam, não existe mais nenhuma condição para que o espírito volte. Uma vez rompidos os laços, não existe nada. Por isso que Jesus, na verdade, ele não ressuscitou como se pensa. Ele estava no processo letárgico. Entenderam? E o próprio Jesus não ressuscitou, nós sabemos disso. Ali era o corpo espiritual dele. É o corpo espiritual que às vezes se materializava. Então dá-se a impressão que ele tinha ressuscitado, mas era o corpo espiritual. Já ouviram falar de agênere? Quem já ouviu falar de agênere? Agênere, vamos separar. Gênere, nascido. A, não nascido. Agênere é não nascido, não reencarnado. Tudo bem? Existem espíritos que estão no plano espiritual, que às vezes se revestem de ectoplasma, ao ponto de parecer pessoas encarnadas, não nascido. Agênere. Normalmente esses espíritos aparecem em momentos cruciais, emergenciais, e por pouco tempo, e nunca sob a luz solar, porque a luz do sol queima o ectoplasma. Sempre fim de tarde, comecinho de manhã, de noite. Então eles usam de ectoplasma, eles se revestem com esse ectoplasma, que dá-se a impressão que é uma pessoa encarnada. No livro de Inácio Ferreira, um médico psiquiatra lá de Minas, ok? Chegou a trabalhar com o Chico Uberaba. Tinha um espírito que queria se consultar com ele. Ele era médico psiquiatra. O espírito se revestia de ectoplasma e marcava consulta e ia lá. E passava por ele. Ele conta isso no livro. Ele achava estranho aquele espírito. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem, para aquela época, ele era médico psiquiatra do hospital de Uberaba, todo mundo era estranho. Todo mundo era estranho. Esse espírito, ele conta que ele se revestia de ectoplasma, porque ele sempre queria marcar consulta depois das 6 da tarde. Que ele queria se consultar com o Dr. Inácio. É um agênere, entenderam? Jesus fez isso. Todos os fenômenos que vocês podem imaginar, Jesus de alguma forma demonstrou a possibilidade de todos os fenômenos. Tem uma época que Jesus caminhou entre pessoas e perguntou o que tinha acontecido, e todo mundo comentou com ele, quem estava na estrada com ele, algumas pessoas, comentou do crucificado, e era ele. E todos viram ele, é um agênere. Então todos os fenômenos estão em Jesus, todos. Aí a doutrina espírita, livro dos médiuns, explica fenômeno por fenômeno, como funciona. Não tem nada de sobrenatural, tudo dentro das leis da natureza, porém nós não conhecemos as leis da natureza, entenderam? Por isso quando você fala para um espírita sobre milagre, a gente dá aquela coçadinha aqui do lado. Por quê? Porque o milagre, no dicionário está escrito assim, um ato contrário à lei da natureza. Está certo.
Mas para isso eu tenho que conhecer todas as leis da natureza para saber que se existe algo contrário. Se eu não conheço nem 20%, como é que eu posso falar que existe algo contrário? Então tudo que Jesus fez estão dentro das leis naturais, que nós desconhecemos. Deu para você entender ou não? Então Jesus, o governador do planeta Terra, reconhecia todos os fenômenos, manipulava todos os fluidos. Era milagre? Não. Ele só sabia fazer. Nós não sabemos até hoje. Deu para você entender ou não? Mas tudo dentro das leis da natureza. Entendendo então agora a diferença entre morrer e desencarnar? Então nós estamos presos por fluido vital. Enquanto houver fluido vital, nós estamos encarnados. A questão da eutanásia. A própria palavra eutanásia, né? Eu significa boa, tanásia vem de thanatos, boa morte. É o significado da palavra eutanásia. Por melhores que sejam os sentimentos, pessoal, sem querer, claro, julgar ninguém que fez ou deixou de fazer qualquer coisa nesse sentido, não é o melhor caminho. A doutrina espírita fala, não é o melhor caminho. Não existe a boa morte, porque você está acelerando o processo onde ainda se tem fluido vital. Aí o que acontece? O espírito, o corpo entra num processo de putrefação natural e o espírito continua preso nele. Porque enquanto existe fluido vital, o espírito ainda está ligado ao corpo. E o corpo entrando num processo de putrefação. Entenderam? Gera mais sofrimento ainda. Por mais que a atitude seja amorosa, qualquer coisa nesse sentido, tá? Vamos, claro, cada caso é um caso, mas em todos os casos, a doutrina espírita fala, não é uma boa morte. Nunca foi e nunca será. Por quê? O espírito continua ligado ao corpo. Enquanto existir fluido vital, o espírito continua ligado ao corpo. Vamos lá. E aí, essas medicações que são aplicadas no corpo também atingem o espírito, porque cada célula do corpo físico está ligada a uma célula do corpo espiritual. Então, a medicação, a droga que coloca, também, de alguma forma, atinge a célula do corpo espiritual. Imagine como é que fica o espírito. Tá, a desencarnação de Cavalcante, no livro Obreiros da Vida Eterna, explica em detalhes. Missionários da Luz também toca nesse assunto. Então a eutanásia nunca foi e nunca será a melhor solução. Tudo bem? Então o espírita, eu sou contra, porque existe um espírito preso a um corpo, fluido vital, e nessa condição de acelerar o processo, você vai complicar e muito a vida daquele espírito por semanas, inclusive. Por semana. Não é um suicídio porque não é o próprio espírito que está provocando isso. São outras pessoas que estão decidindo por ele. Ok? Às vezes com as melhores das intenções, mas para o espírito, esse processo chamado eutanásia é um sofrimento muito maior. Não se compara a um suicídio, claro, porque não é ele que está tomando a decisão. Ok? No caso da cremação, vamos lá. A doutrina espírita aconselha que se espere pelo menos 72 horas. Pelo menos 72 horas. Por quê? Por que esse tempo? Alguns espíritos desencarnam e já vão, e ficam só o corpo, sem problema nenhum. Alguns levam 1 dia, 2 dias, para conseguir se desligar do corpo. Uma vez desligado do corpo, sem problema nenhum. Tá? Vamos supor que o espírito continue ligado ali. Dor física ele não vai sentir porque não tem ligação, mas a dor psicológica, deu para vocês a impressão que fica? É a impressão, a dor é psicológica, não é? É quase que uma dor física. Não está acontecendo com o espírito, mas ver a situação, ver o fogo, ver o corpo, chega a traumatizar. Se for a opção dele, nem está lá. Se for a opção dele, o que vai fazer com o corpo não é mais problema meu, tudo bem? Porque ele, algumas horas depois, já parte dali. Então você percebe, por exemplo, que em velórios, quem é vidente percebe isso, que só tem o corpo ali.
o espírito não está ali. E às vezes você vê o espírito do lado do corpo. Às vezes até assistindo o velório. Então cada caso é um caso. Mas quando a pessoa tem essa consciência, algumas horas depois ela já foi. O que vai fazer com o corpo, pouco importa. Pouco importa. Ok? No caso da cremação, eles pedem 72 horas, porque na maioria das vezes eles conseguem separar o espírito do corpo nesse período, para que ele não sofra um trauma psicológico. Não é uma dor física, mas o trauma é como se fosse. Tudo bem? Por isso que a doutrina espírita fala 72 horas. Não é contra a cremação, não. Ok? Não é contra. Porém, que se respeite pelo menos 72 horas. Para que dê tempo para aquele espírito. Em mais de 95% dos casos, eles conseguem separar o espírito do corpo. Se ele for sepultado e ele não tiver a consciência, ele tem, de certa forma. Então, ele fica ali, quando o corpo entra no processo de putrefação, e entra, nós sabemos que entra, dificilmente um espírito fica ali. Porque o corpo expulsa, sabe, todo aquele processo acontecendo, ele pode ficar vagando ali por perto, mas ele foge daqui, por causa do cheiro, porque ele sente cheiro também, por causa do que ele está vendo, do que está acontecendo de volta, ok? Não é uma visão nada agradável, mas nada agradável, acaba expulsando o espírito nesse sentido. Às vezes ele fica por ali, eles ficam por ali vagando, até que eles são recolhidos e amparados, tudo bem? Mas o processo de putrefação natural do corpo expulsa pelo cheiro e pela visão. Mas às vezes o espírito também não fica muito lá no corpo. Não, estou falando dos espíritos que ficam ali. Porque eu tenho um caso, não sei se está aqui, sobre o meu irmão, que foi que aconteceu. Meu irmão desencarnou no dia 12 de outubro e ele foi difícil para ele. A gente olhava, ele estava perfeito. Não tinha perfeição, precisamos chamar médico. O doutor Jamil, que foi examinar, examinou, tirou todo mundo para examinar se não tinha morrido realmente. Ele morreu de um problema do coração. E aí constatou que estava morto tudo. Desde que o médico, na hora que o médico falou que ele estava morto, mas foi uma transformação, ele virou cadavérico. Ele estava perfeito. Sim. E na hora que o médico constatou que a gente estava aqui colorado dele, daquele jeito, pode ser. Sim. Dizia que ele estava morto. A gente ficou medo, né? E aí ele transformou. Isso aconteceu, ele enterrou tudo bem. No dia 3 de janeiro, eu estava em Curitiba. Eu fiz um transporte onde eu voando com o meu mentor, eu vomitava com o meu mentor, cheguei até a casa dele, eu não vi como ele estava de roupa, depois minha irmã viu a cor do pijama, eu vi direitinho, ele estava na casa dele, ele morava aqui, ele morava lá em Itu. Eu fui na casa dele, falei para a minha irmã como que era, ela sabia, eu nunca tinha ido na casa dele, nessa casa nova. Eu entrei, bati na porta e entrei. Quando eu entrei, ele veio me atender na porta. Ele estava horrível. E ele veio me cumprimentar. Estava com a roupa que ele morreu, de pijama, igualzinho, quando ele foi no hospital. Ele falou para mim, eu perguntei, mano, como você está? Aí ele falou assim, mano, eu não estou bem, desde aquele dia que eu fiquei doente, nunca mais eu saí. Nesse momento, meu mentor trabalhou e cortou um fio, desligou o fio que não estava desligado. Ele vomitou de uma forma, uma praça verde, preta, vomitou. Isso eu vi, porque eu estava vendo. Ali, isso. Ele chorou muito depois, foi ali que ele viu que ele tinha desencarnado. Fica ligado, pode falar. Eu acho que os órgãos públicos respeitam as 72 horas. Se você pedir, sim. No caso da cremação, você contrata a cremação. Sim. Mas assim, a pessoa está no microtérmico, tem que ser transferida, por exemplo, para resfriamento em outro lugar. Onde
Esse processo eu não sei exatamente como é que funciona daqui para lá, não sei, eu nunca passei por essa experiência, ok? Mas se o seu pedido de 72 horas, eles respeitam, claro. Sim. Aí o cachorro desce, não sei, mas você manter 72 horas e ficar refrigerado. Então, o processo em detalhes, assim, pessoal, como é que é o caminho, eu não sei. Tá? Eu sei que se você falar que quer 72 horas, é o desejo da família, isso é indiscutível. Isso é indiscutível, ok? Agora, como que é o processo, eu não sei. Tudo bem? esse filme cortado não era do perispírito. Existia um fio com o corpo físico ainda. Então, mas por que? Não sei. Precisaria conversar. Precisaria perguntar para ele. Pessoal, entenderam então a eutanásia? Distanásia. Já que vocês entenderam eutanásia, vamos falar da distanásia. Para ficar fácil vocês entenderem. Distante. Tudo bem? Morte distante. Tá? É uma morte distante, um prolongamento da vida por recursos artificiais. Também não é o ideal, tudo bem? Estou falando, cada caso é um caso, mas não é o melhor caminho também. Porque além de ser muito oneroso, isso não ajuda nada o espírito que está no processo de desligamento e você mantém aquilo funcionando. Tudo bem? Chamado distanásia. Então, são recursos artificiais, são utilizadas máquinas normalmente, onde se mantém o corpo em movimento. Então, você consegue, o espírito se desligando e o corpo. Isso gera um desgaste muito grande para o espírito nesse sentido. Tem uma regra, tudo bem? Mas às vezes a família quer manter aquilo por mais dias, por semanas, ok? É uma decisão da família. Dentro de um hospital, você tem as regras dele. Isso aí não é problema, pessoal. É que nem você fala, mas eu quero que fique mais uma semana na máquina, mais 10 dias. Isso gera um sofrimento muito grande para o espírito, porque a máquina continua funcionando, mantém um mínimo de vitalidade. E o espírito, querendo se libertar daquilo, se deslocando daquilo, o corpo já entrando todo em colapso, e o espírito não consegue deslocar daquilo. Chama-se distanásia. Aí nós temos a ortotanásia. Olha que interessante. Ortotanásia é a eutanásia passiva. Aqui é a eutanásia ativa. Você provoca a eutanásia, ok? Aqui ela é chamada de eutanásia passiva. O que é? Não tem mais cura, tudo bem? Isso é um fato. A medicina já desenganou. Mas dentro de tudo que se pode fazer, materialmente, cientificamente, espiritualmente, questão da família, se faz. É o paliativo. Já ouviram falar ou não? Então aquela pessoa, naquela condição, está recebendo tudo que ela precisa. Deu para você entender ou não? Conforto, carinho, medicação, o mínimo de dor física, ok? E o processo está sendo natural. Entenderam ou não? Essa é a questão ideal. Essa é a questão ideal, chamada ortotanásia, onde está desenganado, tudo bem, já se foi feito o possível de todos os recursos, realmente é algo que não tem mais cura, não tem mais o que fazer, já deve conhecer casos assim, então é levado para um quarto e é dado todo o apoio que vocês possam imaginar, ok? Para que aquela pessoa tenha a melhor qualidade de vida dentro daquela fase, em relação a tudo. Então, os médicos diminuem ou aumentam a medicação para ter o mínimo de dor possível, ok? Tem visita de família, tem a visita de amigo, tem visita da espiritualidade, às vezes de um padre, de um pastor, enfim, ok? A pessoa tem ali tudo que ela precisa. Todos os recursos para que ela fique na melhor fase nesse sentido, ok? A melhor fase, menos sofrimento possível. São os cuidados paliativos. Hoje existe uma área da medicina, da enfermagem, só para cuidar disso. Só para vocês terem uma ideia. Tem pessoas que se formam só para cuidar de paliativo, para dar o melhor que a pessoa pode ter naquela fase.
tranquilo, vamos dizer, entre aspas, né? Da melhor forma possível. Esse é o desencarne da melhor forma possível, onde a pessoa tem tudo o que ela precisa, literalmente falando. Literalmente falando. Okay? Não se provoca a morte, não se acelera a morte, muito pelo contrário, a medicação que se usa é só para minimizar a dor. Só para minimizar a dor. Uma morte digna. Como é que chama isso? Ortotanásia. Ortotanásia. Essa é a condição ideal. Okay? Essa é o que a espiritualidade até incentiva, no caso, okay? Aconselha. É esse tipo de situação. Mas a doutrina espírita nos dá uma certeza. Primeira certeza é a existência de um Deus. Tudo bem? Diferente do Deus das religiões. Com todo respeito ao Deus das religiões. Ok? Mas o Deus é o Deus dela. Ok? Falando de um Deus cósmico. Primeiro conceito. Segundo conceito. São 7. 7 princípios da doutrina espírita. Vamos lá, espíritas. 7 conceitos básicos da doutrina espírita. Primeiro, Deus. Segundo, imortalidade. Tudo bem? Esse é o segundo conceito. Na verdade, são conceitos universais estudados pela doutrina espírita. Então, anotem porque vai cair na prova, tá? Primeiro conceito é Deus. Segundo conceito, imortalidade. Terceiro conceito, reencarnação. Quarto conceito, lei de causa e efeito. Quinto conceito, livre-arbítrio. Sexto conceito, que nós chamamos aqui de mediunidade. Ok? Sétimo conceito, pluralidade dos mundos habitados. Existe vida em todo o universo. Esses são 7 conceitos estudados pela doutrina espírita. Então, o segundo, logo atrás de Deus, é a imortalidade. Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida. Deu para você entender ou não? A morte é uma mudança de ciclo. É só uma mudança de ciclo. Veja, de 0 a 84 anos, nós temos 12 ciclos. Eu poderia dizer que nós nascemos em um e morremos, nascemos no outro e morremos, nascemos e morremos. 0, 7 é um ciclo. Nascemos no 0, morremos no 7. Começamos no 7, morremos no 14. Morremos no 14, morremos de 14, morremos e nascemos no 14, 21. Morremos e nascemos no 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84. Nós morremos 12 vezes numa existência de 84 anos. Entenderam? São ciclos. São ciclos. Um ciclo que inicia e termina. Um ciclo que inicia e termina. Um ciclo que inicia e termina. É assim que funciona. Mas não existe a morte da aniquilação. Existe a morte de um ciclo e início. Naquele segundo que morre e naquele segundo que nasce. Entenderam? É um novo ciclo. É um novo momento. Então a doutrina espírita nos ensina que a morte do nada não existe. O que existe é o final de um ciclo e o início de um outro ciclo. Veja, nós morremos no plano espiritual para nascermos aqui. Nós morremos aqui para nascermos no plano espiritual. Entenderam? Olha o ciclo que acontece. Plano físico, plano espiritual. Plano físico, plano espiritual. Plano físico, plano espiritual. Vai chegar uma hora que só vai ser plano espiritual. Mas até então a gente vai ter que ficar fazendo isso aqui, ó, por bilhões de vezes. Chega uma hora que você não precisa mais do plano físico, mas não quer dizer que você não possa reencarnar. Deu para vocês, né? Como Jesus, como Cristo nasceu como Jesus. Deu para vocês, entenderam ou não? Ele não teria mais necessidade para ele, não tinha necessidade para ele, tinha necessidade para nós. É um Cristo que morre e um Jesus que nasce. Deu para vocês entenderam ou não? E assim continua o ciclo. Então, o segundo conceito da doutrina espírita fala exatamente da imortalidade. Somos seres imortais. Somos seres imortais. Por isso a nossa verdadeira pátria é espírita. A nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira pátria aqui é uma escola. Mas ninguém fica a vida inteira na escola. Você fica na escola o tempo que você precisa dela. Tudo bem? Né? E aí, dentro, só para terminar a aula de hoje, aliás, vou pegar aqui que é mais fácil.
tudo bem? Eu comecei a aula falando da morte física, tudo bem? Aí falamos da morte psicológica, de manter um padrão de vida elevado, manter o padrão de vida, pelo menos na maioria das vezes. O que vocês entenderiam por obesidade emocional? Todo mundo fala de obesidade, mas ninguém fala de obesidade emocional. Obesidade, excesso, tudo bem? Obesidade emocional, pessoal, é isso aqui, ó. Cobrar-se muito, punir-se com frequência, reclamar muito, ser escravos de padrões tirânicos de beleza, ser muito ansioso. Veja, isso chama obesidade emocional. Então, a lei da conservação faz, viu? Isso daqui é um suicídio. Isso daqui é um suicídio. Ok? Então, manter um pensamento negativo é como um suicídio? Sim. Ter obesidade emocional é como um suicídio? Sim. Não cuidar do corpo físico é um suicídio? É. São suicídios indiretos inconscientes. São suicídios indiretos inconscientes. Então, além da conservação, nos mantém saudáveis fisicamente, saudáveis psicologicamente, saudáveis emocionalmente, saudáveis espiritualmente. Então, a lei da conservação pega um todo, não só a questão física. Como que eu estou cuidando dos meus sentimentos e pensamentos? Como que eu estou cuidando das minhas emoções? Como que eu estou cuidando do meu psicológico? Nós temos que fazer essa pergunta diariamente. Não é só o físico. Não é só o físico. Como que eu estou cuidando do meu espiritual? Tudo faz parte da lei da conservação e saúde mental. E saúde mental, ok? Isso daqui, para terminar a aula de hoje, né? Eu já tinha passado isso para vocês, vamos só relembrar. Só relembrar. Estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, escutamos muito mais nãos do que sims, não é isso? Já fizeram essa conta, não? A vida nos fala muito mais nãos do que sims. E está certo isso? Tá. Para o nosso momento evolutivo, tá. O que seríamos de nós se nós só tivéssemos escutado sim? Seríamos pessoas insuportáveis. No mínimo. No mínimo seríamos pessoas insuportáveis. Então, para um planeta de provas e expiações, os nãos são mais importantes do que os sims. Não pode ser só não, claro, evidente, mas a quantidade de nãos tem que ser maior do que o sim, porque é o não que faz com que você reavalie, que você reconsidere, que você reveja, que você ressignifique, que você busque outros caminhos. É o não. É o não. O não que de alguma forma gera em você toda uma criatividade, toda uma imaginação, uma intuição, uma necessidade. E quando nós escutamos nãos, nós podemos escutar um não de 3 formas diferentes. Como estrutura de vidro, como estrutura de plástico ou como uma estrutura de ferro. Então, quando vem uma pedrinha na nossa direção, uma pé bem pequenininha, mas vem numa velocidade na nossa direção, ok? Uma bolinha de gude, vamos pensar da seguinte forma, bem na nossa direção. Vai nos encontrar como estrutura de vidro, de plástico ou de ferro. É uma decisão nossa. O que é uma estrutura de vidro? Lindo, maravilhoso, não é assim? Porém, qual é a resistência ao impacto? 0. Despedaça. Tudo bem? Vira um monte de caco, não é assim? Então, se algumas situações nos deixaram em cacos, é porque nos encontrou como estrutura de vidro frente àquela situação. Um pouquinho melhor, aquela mesma pedrinha, a mesma situação, vai nos encontrar como estrutura de plástico. Não vai despedaçar, como o vidro, mas vai deformar, não é isso? Você até recupera, mas nunca será o mesmo, não é assim? Na primeira você não será o mesmo. Na segunda de plástico, você anda meio torto, mas anda. Sempre vai lembrar da questão e do fato. Você se encontrou numa estrutura de plástico. E a terceira, a mesma pedrinha, a mesma situação, vai te encontrar numa estrutura de ferro. Vai vibrar, vai fazer barulho, vai fazer uma marquinha, mas
algumas horas depois você já voltou no seu estado. Quem decide isso somos nós. Que a pedrinha virá, certeza. É só uma questão de tempo, ok? É só uma questão, e atinge a todos, pessoal. Atinge a todos, ok? Só que são poucas. A maioria somos nós que produzimos. São poucas, mas vem. Como que essa pedrinha vai nos atingir? Na lei de conservação. Está dentro da lei da conservação. Eu vou deixar que aquilo me estraçalhe, eu vou deixar que aquilo me deforme, ou eu vou deixar que aquilo eu doa naquele dia, que doa, voltando à frase, às vezes tem que doer como nunca para nunca mais doer, e me deixe uma marca, e essa marca me traga uma experiência, um aprendizado. Não é para maldizer a marca, mas saber que cada vez que eu olho para ela, eu tirei uma lição dali. Hoje eu sou melhor em função disso. Deu para você entender ou não? Hoje eu sou melhor, consegui reavaliar os meus valores graças a essa marquinha aí. É essa marquinha que me ensinou a ser uma pessoa melhor. Veja. Isso é uma decisão nossa. Não é uma decisão de ninguém. E nem é a sociedade que vai decidir se é vidro, se é plástico ou se é ferro. O instinto de conservação fala ferro, mas nós vamos decidir. Tudo bem? Entenderam? Então, a aula de hoje foi com esse propósito, de entender que estamos dentro de uma lei de conservação muito maior do que física, mas cabe a nós, como espíritos, decidir exatamente como é que vai ser a nossa vida. Deus nos dá a vida e o tempo. A qualidade de vida não peça para Ele, não. Pedir qualidade de vida para Deus é ser bebezinhos espirituais ainda. Nós já passamos, acredito que nós já passamos dessa fase. De fase de bebezinhos espirituais, que depende 110% do pai e da mãe. Ok? É que a gente possa pelo menos entender que a qualidade de vida depende muito mais de mim do que de Deus. Muito mais de mim do que de Deus. Tudo bem? Pode falar, Jacques. Só que nós não estamos no controle de nada. Então, mas as nossas emoções sim. Né? Quer ver? A única coisa que nós controlamos é as nossas emoções frente a situações que nós não temos controle. Vai doer? Vai, mas o que eu vou fazer com aquela dor? Deu para vocês entenderem ou não? Esse é o único controle que eu tenho, que nós temos. Vai doer? Vai, mas o que eu vou fazer com isso? Essa é uma decisão minha e não é de ninguém. Às vezes a sociedade, pelos seus padrões, vai pedir para você reagir de determinada forma. Fala, não, não vou reagir. É uma decisão sua. Ok? Então a única coisa que nós temos controle é sobre aquilo que nós não temos controle. São as nossas emoções. Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem muito para pensar e refletir aí. Viu, Cássio? Tem um livro de Miramês, ele diz assim, que nós devemos nos alegrar quando alguém aponta o dedo para uma falha nossa, porque o nosso irmão vê melhor do que nós vemos. Sim. Eu vejo para você, você vê melhor. Claro. E aí entra a necessidade de nós aceitarmos. Sim. Né? Sim. E aí entra essa parte, né, da pedra. Aceitação não é acomodação, né? Não é aceitar, é uma coisa, se acomodar é outra. Não estamos aqui para nos acomodarmos, mas aceitarmos aquilo que realmente não temos o que fazer. Ok? Vamos fazer a prece de encerramento? Então vamos, nesse momento, agradecer a toda a espiritualidade que esteve aqui conosco, que nos deu um passe espiritual, que nos acolheu, que nos abraçou. A toda a equipe de segurança espiritual dessa casa, pelo trabalho que eles fazem. Aos nossos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares, amigos, o nosso muito obrigado. A equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, auxiliares, a todos aqueles que de alguma forma já entenderam que só existe um caminho, o caminho do bem. E que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, caminhando na mesma direção,
tendo quase que as mesmas oportunidades. Mas Deus nos deu autonomia para saber se queremos aprender pelo amor ou pela dor. Aí está o nosso livre-arbítrio, aí está a nossa autonomia e aí está o nosso amparo, que em momento algum, em hipótese alguma, estamos desamparados e sozinhos. Que assim seja.